Eleições municipais acontecendo em todo o Brasil, eleições importantes, assunto esse que deveria ser o principal assunto do dia, e nós vemos agora tomar conta da internet, do Twitter, tomar conta dos principais portais de notícia a situação que acontece com a Mancha Verde. Nós estamos aqui para comentar com muita tristeza sobre essa situação do país. Isso tem tudo a ver com o pensamento ideológico, com a maneira como a educação é trabalhada pela política do Brasil, a maneira como o ser humano, né, tem sido induzido a paixões absurdas, avassaladoras, meteóricas, coisas fanáticas que levam as pessoas a perderem completamente o limite do absurdo. A população brasileira parece que perde a noção do absurdo. Não existe mais sensibilidade e se perdeu completamente a noção de absurdo. Então, os maiores absurdos são cometidos na luz do dia por pessoas que agem como se estivessem fazendo algo possível de ser feito, correto, plausível. É um absurdo o que aconteceu e nós vamos cobrar e falar sobre isso, porque a política brasileira precisa mudar a educação para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu sou o Diego Ganoli, verifica a sua inscrição no canal, ativa o sininho aí para todas as notificações, isso é muito importante. Se você não assistiu o último vídeo, esse daqui é o último vídeo, passa lá e assiste, deixa o seu comentário. Você confia? Tá aqui, Pablo Farsal, não são palavras minhas, tá bom? Pablo Farsal, você confia? Passa lá nesse vídeo, deixa um comentário, esse foi o último vídeo aqui do canal, caso você não tenha recebido, tá bom? Presta atenção comigo nessa notícia, vamos lá pra gente conversar sobre isso aqui. Diz pra mim aí a cidade e o país de onde você acompanha, tá? Eu não vou colocar imagens, eu vou usar aqui uma matéria qualquer como referência, e aqui está. Isso aqui é uma matéria do G1, tá lá no portal do G1, você pode entrar e acessar. Está em diversos portais de notícia, logo estará mesmo estampado pelo país inteiro. Emboscada de palmeirenses contra Cruzeiro deixa torcedor sem vida, 17 completamente lesionados na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, dizem policiais. O confronto ocorreu na madrugada deste domingo, dia 27, quando o ônibus levando torcedores dos times de futebol se cruzaram próximo a pedágio na cidade da Grande São Paulo. Olha, o absurdo é muito grande. Diz ali, veja fotos e tal. Não vou colocar aqui imagens, é mesmo uma coisa muito cruel. No Twitter, se você for parar para olhar, tem lá as imagens completamente sem censuras. É muito agressivo. Basta você entender que aí ao fundo são imagens de ônibus que foram incendiados com pessoas dentro. É muito triste o que acontece no Brasil, tá bem? Uma emboscada, mas também tem um outro lado. Também tem um outro lado tão errado quanto absurdamente, covardemente errado, que eu vou te mostrar aqui. Uma emboscada feita por palmeirenses contra cruzeirenses deixou um torcedor sem vida e 17 outros completamente feridos e lesionados. Na madrugada desse domingo, dia 27, Mairiporã, São Paulo, informaram a Polícia Civil e a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Todas as vítimas de uma torcida organizada do Cruzeiro, todas são vítimas de uma torcida organizada do Cruzeiro. Veja o vídeo acima e fotos do caso nesta reportagem. Não vou colocar essas imagens. De acordo com informações preliminares, torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada. Isso é absolutamente criminoso. Isso não tem nada de torcedor, isso não tem nada de esporte, isso não tem nada de futebol. Nós estamos aqui falando sobre algo completamente criminoso. Essa é a palavra. São torcedores do Palmeiras, torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada de torcedores da torcida organizada do Palmeiras. Mano, isso não é torcida organizada, nem aqui, mas nem na casa do cacete, meu amigo. Isso não é torcida organizada. Isso é crime organizado. Não tem outro nome. Crime organizado. Ponto final. Não tem outro nome para isso.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o cruzeirense faleceu, tinha 30 anos de idade, o nome dele não foi divulgado e etc. Bom, temos aqui uma informação que é o absurdo dos absurdos. Não vou colocar a imagem, tá? Torcidas brigaram em 2022, ou seja, houve um episódio prévio no ano de 2022 em Minas Gerais. Temos aqui a informação. Em 29 de setembro de 2022, olha onde que a confusão começa, mas isso é antigo, isso é desde que o mundo é mundo e desde que os dois times existem, desde que Palmeiras, desde que Cruzeiro, isso é desde que o mundo é mundo. Olha o nome também da parada, não dá para esperar, não é possível esperar algo bom com o nome desse. Em 29 de setembro de 22, uma briga entre as torcidas organizadas do Cruzeiro, a Máfia Azul, e a do Palmeiras, a Mancha Alviverde, terminou com 4 pessoas, meu amigo. Nós estamos aqui a falar clarissimamente de 4 pessoas baleadas, alvejadas, e outras 10 feridas na Praça do Pedágio da BR-381 em Carmópolis de Minas Gerais, no centro-oeste de Minas Gerais. A pergunta que eu faço é o seguinte: se teve uma confusão desse tamanho na Praça do Pedágio, na BR, tarará, em Minas Gerais, será que não era possível, não era previsível, não era inteligente que houvesse uma medida protetiva, uma medida cautelar prévia para evitar, uma medida preventiva para evitar, para prevenir que isso acontecesse também em São Paulo, quando os 2 ônibus cheios de torcedores de 2 times diferentes se encontrariam na Praça do Pedágio? Eles têm que parar para pagar o pedágio. Será que não dava para ter um trabalho mínimo da inteligência de prever que isso aconteça? Por que eu estou falando isso, meu amigo? No confronto dessa madrugada, envolveu cerca de 150 torcedores, entre palmeirenses e cruzeirenses. Segundo informações, meu amigo, basta você saber que um ônibus foi incendiado com pessoas dentro. Dali, uma delas perdeu a vida. Isso aconteceu por volta de 5h20 da manhã. Presta muita atenção, já tá bom, já teve contexto. Agora, eu quero muito o seu comentário, presta atenção comigo aqui, ó. Deixa o seu like, o seu comentário, isso é muito importante, meus amigos. Eu sou o Diego Ganoli, eu quero muito conhecer a sua opinião. Estamos mesmo a falar não mais de torcedores, e eu quero fazer observações importantes. Eu quero separar o torcedor de bem, que vai com a sua família, assistir o jogo, participar de um evento esportivo saudável do momento de lazer com a sua família. Isso tem muito valor e isso não tem nada a ver com essa confusão que aconteceu. Segundo, nós estamos aqui reportando a perfeita imagem de crime organizado. Estamos aqui para falar de criminosos que causam esse tipo de coisa. Você vai com criança, com filho, com família para assistir o jogo e no meio do caminho, na volta para sua casa, você tá lá no meio daquela confusão toda e pronto. Tá lá um ônibus sendo incendiado, seu veículo sendo incendiado, é bala para tudo quanto é lado, uma delas acerta uma família inocente que não tem nada a ver com isso. Mas essa é a minha opinião, quero conhecer a sua opinião, vamos para os comentários. Deixa o seu like, o seu comentário, verifique a inscrição no canal. Esse foi o último vídeo. Pablo Marçal, você confia? Aí não são palavras minhas. Você confia em Pablo Marçal? Votaria nele para presidente? Passa nesse vídeo aqui e deixa o seu comentário, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Vamos para os comentários que eu quero ver o que você pensa disso tudo. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.